Saudações! Nesse vídeo a gente vai buscar demonstrar que não existe povo judeu e que a invenção do povo judeu serviu e vem servindo para interesses do capitalismo, em particular colonialismo, sob regime de apartheid e imperialismo. Como nós temos apenas 10 minutos, nós precisamos ser sucintos. A gente diz que não existe povo judeu baseado em quê? Ora, baseado no fato de que o judaísmo é uma religião e não uma etnia. Deixa eu dar um exemplo muito fácil de ser compreendido. Existe um povo no sudoeste da Nigéria chamado Yorubá. Perfeito? O povo Yorubá fala um idioma Nagô e tem tradições e culturas que são típicas e específicas. No século XIX, muitos iorubás foram escravizados e vendidos para as Américas. Nas Américas, em especial Salvador, no Haiti, na Louisiana, na República Dominicana e em Cuba, descendentes dos iorubá expressaram a cultura deles através da religião, as religiões de matriz iorubá. No caso baiano, brasileiro, também carioca, também paraense, o candomblé. No caso do Haiti e da Louisiana, o voodoo. No caso da República Dominicana e de Cuba, a santeria. São manifestações culturais de origem iorubá. Correto? Aí eu pergunto o seguinte: a maior parte dos praticantes da religião evangélica são negros, mas a maior parte dos praticantes da religião de matriz africana, por exemplo, em São Paulo, são brancos. Esses brancos são iorubá porque praticam a religião de matriz africana? Eles são iorubá? O loirinho, a loirinha, o branquinho, a branquinha que pratica a umbanda, que pratica o candomblé, que estão no terreiro, eles são iorubá porque praticam a religião do candomblé? Porque praticam umbanda? Não, né? Então, a tese de que existe um povo judeu não se sustenta. Deixa eu explicar com mais clareza histórica. Cerca de 23 mil anos atrás, num período chamado Quebarã, que correspondeu a um aquecimento progressivo no final do Pleistoceno, que se seguiu ao chamado último máximo glacial, houve uma expansão climática e pós-glacial no Oriente Médio. Isso fez com que a região ficasse um pouco mais quente e mais úmida. Nessas circunstâncias surgiu a cultura Quebarã, na região do Levante, no Paleolítico Superior, numa área do mundo chamada especificamente Canaã. Foi nesse período que surgiram os ancestrais dos povos semitas. Perfeito? Vamos continuar com a história. 8 mil anos após o surgimento da cultura Quebarã, no final do Paleolítico, na transição do Pleistoceno para o Pleistoceno, cerca de 15 mil anos atrás, surge a cultura natufiana, no mesmo Levante, na área localizada basicamente entre o Mar Morto, o Jordão e o Médio Eufrates. Culturas ancestrais dos povos semitas se desenvolveram e praticaram naquela região, pela primeira vez na humanidade, eu não diria, mas de maneira pioneira na história humana, a agricultura do trigo, da cevada, do grão de bico, da ervilha e da lentilha, e domesticaram a cabra, o carneiro e, alguns milênios depois, o jumento. Perfeito? Como começaram a praticar culturas diferentes, esses ancestrais dos semitas logo se dividiram em tribos que passaram a se dedicar a atividades diferentes. Os que se especializaram na agricultura fizeram algumas das mais antigas cidades desse planeta. Na verdade, algumas das mais, não. As mais antigas cidades desse planeta. Jericó, por exemplo. Certo? Jericó, por exemplo. E outros passaram a se dedicar não à agricultura, mas à criação de animais.
eram o mesmo povo e falavam o mesmo idioma. Mas à medida que os acampamentos agrícolas foram se isolando uns dos outros, foram surgindo as cidades e começaram a surgir comunidades autossuficientes, e à medida que as tribos que se dedicavam ao pastoreio foram se afastando de maneira natural, porque parte das terras passou a ser dedicada à agricultura, passou a estar sob o controle de cidades, os idiomas semitas foram se expandindo, certo? Surgiram os fenícios, os ugaríticos, surgiram os hebreus, surgiram os ixos, surgiram os amonitas, surgiram vários povos. Um desses povos, os hebreus, se dedicava em particular à pecuária, eram nômades pastores. Nessa de nômades pastores, eles se dirigiram ao leste, saíram da região natal de Canaã, atravessaram o deserto sírio, porque aí a posse do jumento ajudou muito. Atravessaram o deserto sírio com seus rebanhos e foram com outro povo semita, os acádios, para o Vale do Eufrates, nas proximidades de Ur. Os acádios eram uma civilização urbana e agrícola, certo? E ocuparam Ur, originalmente, uma cidade suméria, mas os sumérios haviam sido extintos, substituídos pelos acádios, que eram semitas. Os ancestrais dos hebreus ficaram por lá, mas assim como aconteceu na Palestina, a pecuária começou a incomodar a agricultura. Se você tem uma horta, você pode ter certeza absoluta disso. A coisa que você menos vai querer é a companhia de cabras, certo? Então, a convivência entre acádios, que não eram necessariamente irmãos dos hebreus, mas eram povos primos, vamos dizer assim, da mesma raiz semita, e os hebreus começou a ficar complicada. Uma vez em Ur, eles passaram a criar um outro animal, o boi, que foi domesticado pelos ancestrais dos iranianos, certo? Aí eles já criavam. E também o camelo, que foi domesticado pelos ancestrais dos árabes. Então eles já tinham cabras, já tinham ovelhas, já tinham jumentos, já tinham bois e já tinham camelos, muito rebanho, muitos rebanhos. E isso incomodou as cidades da região, porque, como eu disse, animais prejudicam a agricultura. Então eles foram expulsos e voltaram para a terra ancestral, Canaã. Quando eles voltaram, eles tiveram que contar a história que eles já tinham partido. Lembre-se, na época não existia escrita, não tinha documento. Para justificar a presença deles lá, falou, essa terra não foi prometida por Deus. Porque havia mitos ancestrais de que eles vieram de Canaã, porque são povos originais de Canaã. Então eles criaram um mito ancestral. E aí que entra Abraão, é aí que entra Ismael, é aí que entra, sabe? Esses personagens não existiram. Não existiu Jó, certo? Alguns até podem ter tido alguma existência histórica, mas evidentemente ela foi muito exagerada. Muito exagerada. O mito fundador. Chegaram a contar esse mito fundador. Depois, junto com os primos ixos, foram para o Egito, foram expulsos do Egito, e aí criaram mais um mito fundador, Moisés, que atravessou o Mar Vermelho, abriu o mar, foi para o deserto, ficou 40 anos, sem deixar nenhuma evidência. 500 mil de pessoas, 40 anos ocupando o território, e nunca acharam nenhuma evidência disso. Certo? Então, o Velho Testamento, essencialmente, gente, ele é o quê? Ele é a revista Caras da Antiguidade. Ele conta fofoca a respeito da vida dos reis, dos fundadores, dos líderes religiosos, dos líderes militares importantes. Não do povo, é da liderança religiosa, da liderança militar, da liderança política. O Velho Testamento, essencialmente, não é um manual de história. Perfeito? Os evangélicos tratam, os protestantes tratam como se fosse real. Não. Ele é uma revelação. É um livro que explica, é uma sequência de livros que explica por quê e não como. Mas aí eles criaram esses mitos e os sionistas se apropriaram dessa ideia de que os praticantes do judaísmo são um povo. Ora, nós vimos no caso dos iorubás e dos brancos que praticam o candomblé que não é verdade. O fato é que judeus, americanos e europeus querem convencer o mundo de que eles descendem dos israelitas. Mas quem descende dos israelitas são o povo que ficou em Canaã, os palestinos.